Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos ao Senhor, por até aqui tu tens nos ajudado, tu tens nos sustentado. Toma o primeiro e último lugar desse momento, meu Pai, de adoração, de louvor, deste culto prestado a ti. Eu quero te pedir, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. A casa é tua, o povo é teu, tu tens total liberdade para operar aqui, meu Pai. Eu já quero profetizar que haja cura, milagre e libertação nessa noite, que haja sinais da tua parte no nosso meio. Fala conosco, continua bradando neste lugar, e que nós possamos voltar para casa cheios de ti, revestidos de ti, edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, exaltando a Deus com palmas bem alegres para Ele. Aleluia. O tema deste congresso é o encontro do noivo. Mas o Senhor me entregou um subtema. Aleluia. Enchei as tábuas. Aleluia. Porque, igreja, nós temos que entender algo. Nós temos que estar cheios quando Jesus voltar. Não podemos estar vazios, não podemos estar distraídos, não podemos estar de qualquer forma. Temos que estar cheios, não pela metade. E quando eu estava em oração a Deus para que Ele viesse me direcionar esse texto sagrado, eu fui ler a passagem mais conhecida para este tema, Mateus 25, as 10 virgens. Mas o Senhor não confirmou no meu coração. E Ele falou de maneira tão clara, João, capítulo 2. E aí eu disse, Senhor, mas o texto vai falar sobre a água transformada em vinho. Senhor, o texto, eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, mas o texto de João vai falar da água transformada em vinho, a qual o Senhor foi o primeiro milagre que Jesus operou. E ali o Senhor bradou no meu coração e disse, minha filha, o meu povo precisa compreender que na minha caminhada com eles não podem se esquecer de se encher a cada momento. Porque, igreja, na caminhada com Cristo, muitas das vezes surgem situações que vêm trazer distrações para as nossas vidas. E aí, em vez da gente se ocupar e procurar estar mais perto de Deus, a gente se encher de Deus, a gente se ocupa com outras coisas. E a gente acaba deixando de lado esse princípio de se encher de Deus. Porque o que você receberá de Deus hoje não vai valer para amanhã. Amanhã é outro dia. Você tem que buscar para amanhã. Você tem que se fortalecer para amanhã. E é nesse ponto que eu quero dizer para a igreja, dentro das Escrituras. E eu anotei alguns tópicos aqui que no decorrer eu vou estar lendo para a igreja. Mas eu quero trazer a introdução desse texto. A Bíblia, ela relata o primeiro milagre a qual Jesus operou, que foi dessa água transformada em vinho. Jesus foi convidado para esse casamento, para essa festa, como nós estamos aqui numa festa linda para Ele também. Mas o que nós não podemos esquecer é que será que nós convidamos Jesus para a festa? Será que Ele foi o primeiro convidado? Porque quem tem que convidar Jesus para a festa somos nós. Porque a gente tem um falso dizer, mas é a casa de Deus, eu vou adorar ali. Mas você tem que convidar Jesus a se fazer presente no ambiente. Porque Ele não é como Satanás que entra e derruba a porta, não. Ele espera você dar liberdade para que Ele venha habitar. E ali Jesus foi para aquele casamento porque o convidaram. E os seus discípulos também foram com ele. Quando chegou lá naquele casamento, os casamentos judaicos duravam muitos dias, tinha muita comida, muita bebida, naquela época era vinho, não tinha refrigerante, era vinho ou água. E para dizer se aquele casamento, vamos dizer, foi bom, tinha que ser dos melhores vinhos e não podia faltar. Mas aí
para quem iria resolver. E aí eu quero entrar no primeiro ponto. A abertura à transformação. Esteja aberto à transformação de Deus em você, mesmo que isso exija esforço ou mudança de atitude. Ô igreja, o que eu sempre falo é que o Senhor, quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar transformados, mudados, lapidados e dignos de morar no céu. Porque muitas das vezes, igreja, tem momentos que a gente tropeça, a gente falha. Sim, porque somos imperfeitos. A gente muitas das vezes erra. E é nesses momentos, com essas falhas, a gente não procurar consertar, não procurar arrancar o que for necessário, não procurar ter a transformação necessária, é por causa de pequenos pontos que muitos vão ficar. Por isso que Deus bradou esse primeiro ponto no meu coração. O meu povo tem que estar aberto para ser transformado. Porque a igreja, muitas das vezes, a gente se fecha assim, a gente coloca em nós uma armadura, uma estrutura de tal forma, uma resistência de Jesus verdadeiramente fazer em nós, arrancar de nós, que aí impede Jesus operar. Uma coisa que eu tenho visto nessa geração é uma resistência no meio do povo de Deus. Mas eu falo uma resistência à verdadeira verdade, às Escrituras. Porque para você ver, encontrar palavras, pregações que vá massagear o nosso ego, tem muitos. Mas palavras que gerem em nós transformação, que arranquem de nós o que for necessário, são poucos. E quando esses se levantam para falar palavras como essa, encontram resistência, porque o povo não quer ser transformado. Uma coisa eu quero te dizer: para eu e você recebermos o milagre que Deus tem para nós, tem que haver transformação, tem que haver mudança. Porque se não haver, o que é que a gente está fazendo todos os dias na casa de Deus? Se não haver transformação, se não haver mudança, o que é que a gente está fazendo há anos, como uns podem estar aqui, que já serve a Deus há 20, 15, 10 anos, 2 anos, e aí Jesus voltar e você não deixar ser transformado e lapidado, o que é que você fez? Será que a gente já parou para pensar sobre isso? Porque a gente está numa geração que está tão focado em receber vitória, em receber milagre, em receber prosperidade, em receber isso ou aquilo, mas não está focado em receber transformação todos os dias, em receber libertação. Entenda, um congresso como esse, igreja, é um congresso para a gente se despertar. Sim. O que é que a gente está fazendo na presença de Deus? O quê? Será que é botar uma roupa nova todo dia, botar a Bíblia debaixo do braço e estar na igreja todos os cultos? Não. O que a gente está fazendo na presença de Deus? Se a gente não deixa ser transformado, se a gente não deixa a luz de Cristo brilhar, se a gente não deixa Jesus arrancar o que é necessário. Oi, igreja, entenda. Todos os dias precisa Jesus fazer transformação. Porque tem coisas que o Senhor arranca de nós hoje, que amanhã surge outra coisa. Às vezes tem atitudes que hoje nós reproduzimos, que amanhã serão outras e ele precisa ser transformado. Não sei se você está entendendo. Essa transformação da água para o vinho foi um ponto muito importante que Deus acendeu no meu coração. Entenda. Se você colocar a água com o óleo, eles não vão se misturar. Eles ficam assim, mas não se juntam. Mas se você botar a água com o vinho, eles se incorporam. Não sei se você está entendendo. Mas o Senhor brada no meu coração nessa noite. Será que você tem sido o óleo que não está incorporando com a água que é Cristo? Ou você quer ser o vinho que vai englobar e deixar Jesus se apresentar em você? Porque tem muitos crentes que é óleo. Mas eu não estou falando o óleo da unção, não. O óleo da graça, não. Porque se fosse, seria
pode ser um livramento que Deus está dando para a sua vida e para a sua casa. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo. Mas por isso que é importante a gente sempre estar atento à voz de Deus. Estar aberto para Jesus transformar em nós, como transformou aquela água em vinho. Será que você vai deixar Jesus te transformar? Será que você vai deixar Jesus ter total liberdade? Porque é uma falha nossa, igreja. Vou já dizer. Há uma falha nossa, sabe em que ponto? É que a gente só diz para Jesus habitar em nós quando a gente aceitou a Ele. A gente levantou a mão e diz: eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. A gente deseja. Mas a partir daquele dia a gente nunca mais fala para Jesus habitar em nós. A gente diz: é falha. Mas é necessário, sabe por quê? Porque tem momentos que não é Jesus que está habitando em nós, é nós mesmos. Tem momentos que o Espírito Santo não está em nós, é a nossa carne reinando. Por isso que é importante, todos os dias, ao acordar, você dizer para o Senhor: Senhor, toma minha vida neste dia, habita em mim neste dia. Para que eu venha sempre estar debaixo da tua direção no dia de hoje. Vem sobre mim, Espírito Santo, e faz o que eu não posso fazer. Porque, igreja, se a gente não entregar a nossa vida, todos os dias da nossa alma para o Senhor, quem muitas das vezes vai dominar é até Satanás. E até o nosso erro. E a gente não pode deixar isso acontecer. Tem que habitar em nós é Jesus. Todos os dias. E não é só jargão, não é só religiosidade, não. É que é necessário. Porque você não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Você não sabe. Você não sabe. Eu já tive experiências, igreja, que eu estava em culto, sentado na cadeira como você está. Eu não sei se Deus permitiu eu ter aquela breve experiência para que eu viesse procurar colocar mais a minha vida diante de Deus. Como se fosse um alerta de Deus para que eu viesse a cada dia mais me colocar no pronto, porque a vida dele está próxima. Não sei se você está entendendo. Mas essa experiência eu tive há uns anos atrás, eu sentada nas cadeiras do culto, o pastor pregando no altar, a bênção de Deus. E eu sentada na minha cadeira no meio da igreja. E eu sempre gosto de assistir pregação, né, de ouvir a pregação de olhos fechados, para poder me ligar. Eu lá de olhos fechados e ouvi a voz dele. De repente, igreja, eu comecei a ouvir a voz dele muito longe. Muito longe. E a voz dele, quando eu estava já estava perto, porque o altar bem aqui, eu bem aí, como você dessa semana está aqui, no meio. Então era perto. A sensação era como se ele estivesse distante. E a voz dele foi cada vez mais diminuindo. Cada vez mais diminuindo. E de repente, eu tive a vontade de abrir o olho, porque eu disse: como é que eu estava ouvindo bem nítido a voz do pastor e agora eu estou ouvindo longe? Aí eu queria abrir o olho, mas sabe aquela sensação que eu não conseguia abrir os olhos? E ali eu peguei, aí eu estava com a mão assim na perna, e de repente eu senti a voz dele no longe e eu senti o meu espírito flutuando. Como se tivesse algo me levantando da cadeira. Oi, igreja. Já bateu um pânico que eu não conseguia abrir o olho. Quando eu senti aquela sensação, eu me segurei na cadeira. Eu digo: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu ouvi, tipo assim, eu fiquei como fosse um pânico, porque eu nunca tinha vivido essa experiência, essa sensação. E eu senti como fosse algo me levantando da cadeira. Mas era em espírito, não era físico. Era em espírito, como se eu estivesse realmente sendo arrebatada. Não sei se você está entendendo. Mas foi uma experiência única, porque nunca mais eu tive. Mas na hora eu quis me apavorar. E aí como se eu tivesse tornado, eu abri o olho assim de repente. Aí eu olhei pro lado, estava todo mundo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Como se o que aconteceu tivesse sido só
ali, o Espírito Santo falou forte no meu coração, minha filha. Eu fiz você sentir o prenúncio do arrebatamento. Quando ele falou, quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, igreja, na mesma hora eu comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. E comecei a pedir, Senhor, me perdoa. Comecei a pedir, Senhor, me perdoa, porque se o Senhor tivesse me levado, eu acho que eu não tinha ido, não, Pai, porque muita coisa eu preciso consertar. Aí eu entendi que o Senhor permitiu eu ter aquele prenúncio para dizer, será que você estaria preparado? Será que você estaria? Eu estava querendo um culto como esse e senti essa experiência, igreja. Não sei se você está entendendo. Mas todos os dias, todas as horas, todos os momentos, eu coloco a minha vida diante de Deus e é necessário você se colocar também. Todos os dias. Se avaliar, porque você não sabe quando será a vida de Cristo. Será que pode ser quando você estiver andando na rua, ou dirigindo, ou dentro do ônibus? Não sei. Mas será que nós estaremos preparados? Por isso que é necessária a transformação. Todos os dias em nós. Colocar dentro de nós essa transformação e dizer, Senhor, arranca o que é necessário. Enxerta cada vez mais o teu Espírito na minha vida. Me fortaleça mais o teu Espírito, porque eu não quero mais estar cheio de mim. Eu quero estar cheio de ti. Quem está tomando posse desta palavra? Mas aí eu preciso acrescentar, já para ir para o segundo tópico, que as horas não nos esperam. Mas eu quero acrescentar, estar cheio de Deus não é marchar, falar em língua, passar profecia. Não. Isso não é estar cheio de Deus. Não. Não é ter unção, não é colocar a mão, o demônio bater em retirada, não. Isso é só sinais do Espírito Santo na sua vida. Estar cheio de Deus é quando vivemos aqui, ó, essa palavra. Estar cheio de Deus é quando a gente tem o fruto do Espírito Santo. Estar cheio de Deus é quando nós se rendemos todos os dias diante do Senhor e pede, Senhor, arranca de mim o que for necessário. Arranca o que for necessário. O caráter, Senhor, que não te agrada, as atitudes que não te agradam. Isso você está dando abertura para ser cheio de Deus. Não sei se você está entendendo. Mas nós não podemos jamais, e como essa geração está sendo, que distorcendo e colocando que está cheio de Deus é estar passando profecia, é estar falando línguas. Não, isso é sinais do mover do Espírito. Mas estar cheio de Deus não é isso. Estar cheio de Deus é quando você perdoa aquele irmão que te feriu. Estar cheio de Deus é quando você abraça aquele que te machucou. Estar cheio de Deus é quando você faz algo que Deus manda que você não quer fazer. Isso é estar cheio de Deus. Por isso que a igreja do Senhor tem que procurar separar o que é estar cheio de Deus e o que é ter o mover do Espírito sobre a sua vida. Eu quero que você vá, glória. Vamos para o segundo tópico, igreja. Confiança no processo. Acredite que Deus está trabalhando no processo da sua vida. Esse é o segundo tópico. Aleluia. O tópico é confiança no processo. Acredite que Deus está trabalhando nos processos da sua vida. Eu acho que a igreja não entendeu. Mas o Senhor requer que nós sabemos. Acredite que Ele está fazendo em nós. Quando a gente dá liberdade para a transformação habitar em nós da parte de Deus, nós temos que acreditar que Ele está trabalhando, que Ele está no processo. Não sei se você está entendendo, mas eu quero trazer uma analogia. O oleiro, quando ele faz o vaso, ele não faz no mesmo dia. Às vezes ele passa o dia inteiro para que o vaso saia perfeito. Porque quando ele está moldando ali na roda, às vezes não sai da forma que ele se agrada. Então ele vai começar tudo de novo. E isso leva tempo. Isso leva tempo, mais processo. E depois que o vaso está sendo feito,
Mas os processos de Deus na nossa vida não é logo, há todo um caminho. Mas muitas das vezes, igreja, nós somos apressados, queremos as coisas para logo, queremos que o Senhor venha agir logo, queremos que Jesus faça logo, e não é bem assim. Tem um tempo. Agora o que Ele espera que a gente faça é acreditar que Ele está trabalhando, mesmo que a gente não esteja vendo, porque a igreja vai ter situações da nossa vida que a gente não vai ver Ele trabalhando, a gente só vai ver muita tempestade, mas Ele está trabalhando. Mas tem momentos que a gente vai ver Ele trabalhando sim, mas não podemos ser Tomé, só acreditar se ver. Nós temos que ver mesmo, nós temos que crer mesmo sem ver. Não sei se você está entendendo. Mas o que tem acontecido, igreja, é que você tem perdido essa confiança nos processos. Tem perdido. Porque o tempo está passando, os anos têm se passado, aí acha que Jesus esqueceu, aí acha que Jesus não vai mais cumprir, aí acha que Jesus não vai mais realizar. Mas o Senhor manda declarar sobre a sua vida. Levanta a mão para você receber essa profecia, não da minha parte, mas da parte de Deus. Senhor, manda eu declarar sobre a sua vida. Eu vou colocar cada dia no teu coração a confiança, para que você não desista, para que você não desanime, para que você não retroceda, mas que você avance, prossiga, prospere, porque o Senhor, Ele vai realizar. Ele está no processo do moldar, mas quando estiver pronto, Ele vai entregar. Que acredita nesta palavra. Ele está no processo do moldar. Deus manda declarar para a vida de pessoas aqui. Na tua vida Ele está no processo do moldar. E você vai ter que aguardar esse moldar terminar. Mas quando terminar, tu vai ver o processo ter sido completo. Aleluia! E algo que eu sempre falo, igreja, ministrando até para mim mesma, é acreditar que Ele está trabalhando. Eu mesma não estou vendo, mas Ele está cuidando de tudo. Mesmo eu não estando vendo, mas a mão dele repousa sobre nós. Mesmo eu não estando vendo, mas Ele está ajustando o que for necessário. E a igreja tem que acreditar. Porque aqui nesse texto foi necessário o ajuste de Deus. Porque o fim tinha acabado. Podia ter mandado comprar. Poderia. Mas o Senhor disse, não, eu vou ajustar da minha maneira. Eu vou fazer da minha forma. Enche essas calhas de água. E encher de água. Ele disse, agora leva. Eu me imagino a cara dos servos enchendo aquelas talhas de água, dizendo, eu acho que esse Jesus ficou maluco. Vamos servir agora água para os convidados. Mas eu imagino a surpresa deles quando levaram as talhas para servir ali e viu que tinha sido transformada em vinho. Não sei se você está entendendo. Terá ajuste de Deus na nossa vida que até nós mesmos não vamos entender. A gente vai até achar que Jesus está errando, mas não. Ao final do processo, você vai ver que foi necessário. Ao final do processo, você vai ver que valeu a pena. Ao final do processo, você vai ver que aqueles que lutaram contra as nossas vidas vão ter que ver a transformação ser completa. Não sei se você está entendendo. Só que a nossa falha humana diante de Deus é que tudo a gente quer perguntar a Deus o porquê e para quê. A gente está ali no caminho com Cristo e Jesus muda um pouco a roda para algo acontecer e a gente para no caminho para perguntar, mas para que Jesus? O porquê Jesus? Mas é nessa hora que a gente está atrapalhando o processo. Não é para a gente perguntar
não pode deixar-se atrapalhar o processo, porque é nessa hora que a dúvida entra, é nessa hora que o desânimo bate, é nessa hora que a fraqueza chega, porque você parou para perguntar. Mas é quando você continua e diz: Senhor, mesmo eu não vendo o que está acontecendo, mesmo eu não entendendo o que está acontecendo, Tu estás trabalhando. E eu estou disposta e estou disposto a viver até o final do processo. Quem está disposto a viver até o final do processo? Olha lá, que Jesus viu que tu levantou a mão, viu? Jesus viu. Porque às vezes a gente tem costume de levantar a mão da igreja para não ficar feio. Aí a gente já levanta a mão para tudo, mas às vezes não é o que realmente o coração está confirmando. Tem que no coração confirmar, igreja. Então, que o Espírito Santo possa estar confirmando no teu coração essa palavra. E vamos cuidar, correr aqui. O terceiro tópico é: não se limitar pela compreensão. Não espere entender tudo. Olha o que eu falei. A obediência à sua voz é o que abrirá o caminho para o milagre. Se eu perguntar aqui, quem está disposto a receber milagre? A igreja não quer receber milagre, não, meu Pai. Quem está disposto a receber milagre? Obedeça a voz de Deus. Essa é a chave. Obedeça a voz de Deus. Não se limite ao que os seus olhos estão vendo até aqui. Não se limite a compreender tudo que o Senhor está ordenando. Obedeça. Avance. Conquiste. Faça. Aleluia. Que muito mais Deus vai realizar. Uma coisa que eu sempre falo: como é que nós queremos viver coisa grande se a gente não obedece a Deus no pequeno? Não sei se você está entendendo. Às vezes Deus pede algo ou faz algo pequeno e a gente não valoriza, a gente não ouve a voz do Senhor e quer viver coisa grande. Não sei se você compreende. Eu vou te dar um exemplo. Vou dar aqui de uma maneira simbólica. Muitos, não vou dizer todos, mas muitos, vamos dizer assim de modo geral, tem o sonho de conhecer outro país ou até outro estado. E aí fica com aquele sonho. É algo grande, não é verdade? Fazer uma viagem para um lugar diferente. Mas aí às vezes Deus permite a gente fazer uma viagem para um lugar mais perto aqui do interiorzinho, do estado do Ceará, no meio do mato. E o que é que a gente faz? Valoriza. Não agradece. Não valoriza, não agradece. E quer chegar no lugar alto. Como é que Jesus vai fazer isso? Explique. Jesus, ele só faz a nossa vida de acordo com a nossa gratidão. Não sei se você está entendendo. De acordo com que o nosso coração se alegra, de acordo com que o nosso coração se volta para agradecer a Deus nesse povo, nesse tempo. Jesus vai falar mais adiante. Agora eu tenho música que quer chegar no grande e passar pelo mais. Não tem como. Aqui, esse primeiro milagre que Jesus fez, para muitos que estavam ali, foi pequeno. Foi pequeno, transformou água em vinho. Ah, é coisa pouca, foi para poucas pessoas ali. Mas aí depois Jesus foi coisa grande, que foi ressuscitar o morto que havia 4 dias. Se até o nosso próprio Jesus nos deu um exemplo, que temos que ouvir a voz de Deus no pouco, no pequeno, como é que você não quer obedecer? Isso que nós temos que compreender, igreja. E eu tenho compreendido isso desses tempos para cá. Porque tem muitos milagres que eu tenho vivido, e eu vivi na minha vida, porque eu comecei a valorizar o pequeno. Não sei se você está entendendo. Vou te dar um exemplo. Muitos aqui não me conhecem, porque, claro, é a primeira vez. A pastora eu já conheci quando eu fui pregar em outra igreja. Mas eu quero te dizer, eu comecei a ministrar a palavra na consagração pela manhã na igreja, com 3 pessoas. Comecei a pregar a palavra no clamor do meu dia, 4 pessoas, 2 pessoas. Depois fui para círculo de oração, 20 pessoas, 15 pessoas.
cheguei a pregar para multidões hoje em dia. Não sei se você está entendendo. Mas quando eu comecei a pregar, lá na consagração, de manhã, 7 horas da manhã na igreja, com 3 irmãzinhas do cabelo branco, eu estava lá sendo grata a Deus por estar ali com aquela oportunidade de falar que Jesus era bom, era maravilhoso, era grandioso, era todo-poderoso. E Deus via que à medida dos lugares que Ele estava me dando a oportunidade a chegar, eu era grata, eu valorizava. E aí começou a colocar nos lugares grandes. Não sei se você está entendendo. Por isso eu quero que você saia deste culto gravando essa frase no seu coração. A medida do meu milagre vai ser a medida da minha gratidão. À medida que eu ser grata, à medida que eu valorizar o que Jesus está fazendo na minha vida hoje, a transformação, os processos, o moldar dele vai ser a medida da grandiosidade que ele vai realizar. Não sei se você acredita nesta palavra. Então que você saia deste dizendo: Senhor, eu quero ser grata no pouco que eu tenho, no pequeno que eu tenho, na transformação que eu estou vendo, bem pequenininha, mas Jesus está trabalhando, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem preparado para a minha vida e para a minha casa. Quem toma posse desta palavra, igreja, eu vou repetir, levanta a mão. Grandes coisas Deus tem preparado para a sua vida e para a sua casa. Basta você querer receber. Porque tem momentos que parece que a gente não quer receber, porque a gente não está na posição. E eu quero encerrar com o último tópico, porque as horas não esperam. Fidelidade e constância. A fidelidade nos processos e a obediência trazem milagres. Deus não quer misturas, mas a excelência que vem da cooperação com Ele. Não sei se você entendeu, eu vou explicar melhor. 2 palavras que tem faltado hoje em dia: fidelidade e constância. Ou igreja, infelizmente, a fidelidade tem sido algo banal na geração de hoje. Infelizmente. Mas não pode ser algo normal no meio do povo de Deus. Não. Tem que fazer diferente. Tem que ser fiel até o fim. Inconstância, ô igreja, isso já é do brasileiro em si, que começa muitas das vezes alguma coisa e quando não dá certo, volta para trás. Não persevera, não tem uma constância. Bateu nessa porta, não abriu, bate em outra. Fui ali, não deu certo, vai em outro. Não desista, não desista. Permaneça, tenha constância. Algo que Satanás tem lutado muito nessa geração é sobre a constância, porque ele vem com os dardos dele para querer enfraquecer, para querer nos fazer desistir. Você tem orado há tanto tempo para esse milagre ainda não aconteceu, desiste. Não, você tem que permanecer, você tem que perseverar, porque aquele que persevera vai alcançar. O que a Bíblia deixa escrito? Aquele que perseverar até será. Não é aquele que perseverou e parou no caminho. Não é aquele que começou e não terminou. Não, é aquele que perseverar até o fim. E eu sei que muitas das vezes é difícil perseverar. Porque da mesma forma que você passa lutas, eu também enfrento vontade de desistir, vontade de retroceder, desanimar. Senhor, estou orando há tanto tempo e ainda não aconteceu. Estou clamando há tanto tempo por essa causa e ainda não foi resolvido. A gente tem essa tendência, sim, de achar que não vale a pena mais. Mas quando nós estamos verdadeiramente cheios de Deus, a chama do Espírito que habita em nós não nos deixa retroceder. Se você tem pensado em retroceder, mas não tem dado vazão a isso, é porque a chama do Espírito ainda brota no teu coração. Porque aqueles que retrocederam é porque a chama do Espírito apagou totalmente e não acendeu mais.
profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão. Eu quero profetizar que essa chama do Espírito ela jamais vai se apagar do teu coração. No nome de Jesus, hoje, Deus vai acender mais dentro do teu ser esse Espírito para que você não desista, para que você tenha constância, para que você tenha fidelidade, para que você permaneça para vivenciar milagres. Oh, igreja. O que eu quero declarar sobre a sua vida é que você vai perseverar, é que você vai permanecer e muito mais Deus irá realizar sobre ti. Mas primeiro, duas coisas você tem que fazer: crer e obedecer. Duas palavras: crer e obedecer. O povo de Israel, eu já vou fechar aqui. O povo de Israel, quando estava lá no cativeiro, na Babilônia, passaram 70 anos lá, a Bíblia vai falar que usou o profeta para dizer: construam casas, multipliquem-se, comprem vinhas, não diminua, mas cresça neste lugar. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Eles estavam aonde? No cativeiro. Não estava na terra de Israel. Eles podiam muito bem chegar lá e desanimar. Podiam muito bem chegar lá e deixar a depressão abater, a tristeza. Mas não. Eles obedeceram ao que o profeta estava ordenando. Que eles tinham que crescer, mesmo em terra de cativeiro. Não sei se você entendeu. Acho que a igreja não entendeu. Você não tem que esperar para o ambiente mudar. Você mesmo, através da sua fé, mudar o ambiente. Acho que a igreja não entendeu, não. Vou falar de novo. Você não pode esperar algo acontecer. Você mesmo, na sua fé, ir lá e declarar que o milagre vai acontecer. Não sei se você está entendendo, mas eu quero encerrar também esse testemunho, para que você entenda o que o Senhor está falando nessa noite. Porque, igreja, eu acredito que nesses últimos dias nós estamos já no fim dos tempos. Em qualquer momento Jesus volta. Em qualquer momento essa trombeta que foi tocada aqui de maneira simbólica, ela vai tocar real. E espero que eu e você, com toda a nossa casa, possamos subir para
E aí ela disse: a senhora vai deixar essa roupa para ele vestir? Eu vou deixar, porque vai chegar um momento que ele vai entrar naquela igreja com essa roupa. Porque ele vai ser o presbítero da igreja. E ela saiu com 2 Bíblias na mão. Aí eu falei assim: você vai com 2 Bíblias para a igreja? A pregadora perguntou: é porque uma é a minha e outra Bíblia é a dele, que eu vou levar na frente para guardar a cadeira dele. Olha a fé! Não sei se você está entendendo, tudo é a fé, porque toda vez que você chega para você entender que é a fé. Só que o Senhor tinha marcado o encontro com aquele homem nesse dia. Porque a fé daquela irmã já vinha há anos. Depois de tudo, essa irmã contou para essa pastora que há anos ela fazia dessa forma todas as vezes que ela ia para a igreja. Ela deixava a roupa lá, levava a Bíblia e profetizava que ia ser presbítero da igreja. Nesse culto, a pregadora chegou, trouxe a palavra poderosa. E quando foi no meio da pregação, quase já para encerrar o culto, quando ela olha para a porta, quem é que estava entrando na igreja? O marido daquela irmã. Todo engravatado, com o terno, a calça. E ele vinha chorando e gritando lá na porta da igreja e dizendo: eu quero aceitar Jesus. Porque eu quero ser o presbítero dessa igreja. Não sei se você está entendendo. E aquele homem aceitou Jesus. E o tempo passou. E aquela irmã depois comunicou com a pregadora que o marido dela se tornou presbítero da igreja. Do jeito que ela profetizou. E eu quero encerrar esse momento para te dizer: não perca a fé. Não se desanime na caminhada, não desfaleça, deixe Jesus transformar. Deixe Jesus te fortalecer dentro do processo. Mas também profetiza. Também declara. Também se posiciona. Também obedece, faz a tua parte. Porque você fazendo a tua parte, Jesus faz a dele. Amém, igreja? Fica de pé. Eu quero orar por vocês, são 9 horas. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela igreja do Senhor. Vamos, nessa noite, ativar nossa fé. Quem está disposto a ativar a fé hoje? Então eu quero convidar toda a igreja aqui na frente.